Inteligência artificial, a clínica sem corpo, sem silêncio e sem o outro. Olá, hoje nós vamos abordar e discutir esse tema que é ao mesmo tempo atual e inquietante, que é o uso que algumas pessoas têm feito da inteligência artificial para supostos ou ditos atendimentos psicológicos. Imagine só a cena, você abre uma tela e ali você encontra um avatar, um chatbot que vai se apresentar como seu terapeuta, seu psicanalista, seu psicólogo, porque foi treinado pelo seu algoritmo a se apresentar assim. Ele responde rápido, sem hesitar, sem silêncios desconfortáveis, sempre com a palavra certa. E aqui, muitas aspas para essa palavra certa. Mas será que isso pode se sustentar como algo aproximado ao que nós chamamos de clínica? Sobretudo, uma clínica psicanalítica, uma clínica da escuta, da palavra, do sujeito, do desejo. Talvez a aposta na máquina diga mais sobre nós do que sobre a tecnologia em si. Cogito que o que esteja acontecendo é uma dificuldade crescente de sustentar a presença do outro especular, o outro semelhante. O que aponta, sim, para uma espécie de esfacelamento dos laços sociais, onde impera aquilo que eu vou denominar aqui de regressão a formas mais narcísicas de relação. E narcísica aqui é no sentido mais freudiano do termo. Eu me chamo Diego Fernandes, eu sou psicólogo e psicanalista, mestre e também doutorando em psicologia. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, a mais um Psique em Xeque. Antes de tudo, eu peço a você que, se caso goste do conteúdo, você possa se inscrever no nosso canal, ativar aí o sininho de notificações, deixar seu like e seu comentário. E, se possível, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, pois isso nos ajuda a alcançarmos mais pessoas falando de psicanálise, psicologia, filosofia e outros pensamentos contemporâneos. Existem algumas pessoas que estão supervalorizando ditos atendimentos psicológicos feitos pela IA. E eu cogito que a gente pode iniciar a discussão sobre o tema abordado a partir da concepção do corpo na clínica. Fiz um vídeo sobre psicanálise online, onde comecei a esboçar uma conversa, alguns questionamentos acerca dessa questão do corpo, quando a gente pensa numa clínica online. Está aparecendo no card aí acima, você pode depois ir lá também conferir esse vídeo sobre psicanálise e atendimento online. O corpo, para nós, na psicanálise, principalmente desde a fundação da psicanálise com Freud, mostra-se como algo de suma importância. Isso porque nós sabemos que a clínica psicanalítica não se reduz às palavras soltas, mas que tem um corpo em jogo, sobretudo um corpo pulsional, um corpo erógeno, um corpo que, como posteriormente vai asseverar Lacan, é um corpo marcado e atravessado por significantes. Aliás, Lacan vai além e nos lembra que a própria voz, os gestos, as pausas e até mesmo assim o silêncio do analista tocam o sujeito de uma forma que nenhuma resposta, vamos assim dizer, pronta, padronizada, poderia reproduzir de maneira assim tão análoga como a clínica. Ou seja, um atendimento feito por uma inteligência artificial não conseguiria ter o mesmo efeito de um atendimento humano, tendo em vista essas categorias que eu tenho levantado. Aqui eu abro um parênteses acerca de alguns psicólogos que sempre advogam para o não equívoco, para uma espécie de quase uma neutralidade absoluta da subjetividade, para que haja assim eliminação de falhas e erros do psicoterapeuta, do psicólogo. Talvez para esse psicólogo ceder a formas mais padronizadas de atendimentos feitos como por IA seja talvez mais plausível. Pois se tem uma coisa que o algoritmo vai fazer é recorrer ao seu banco de dados, que é gigantesco, e sempre buscar os melhores ditos protocolos padrão ouro. Então, talvez para quem goste da concepção de uma certa padronização e eliminação da subjetividade,
talvez a IA seja melhor, né? Agora, fechando esse parênteses e voltando à questão, você, a semelhança de mim, que é um humano, demasiadamente humano, pense comigo, né? No atendimento feito pela IA, o que acontece com o corpo do analista? Ele, obviamente, simplesmente vai desaparecer. Não há respiração, não há tropeços, não há afeto que deixa assim, se entrever com o que é dito pelo paciente. O que vai restar aqui, né, é apenas um discurso limpo, sem falhas e sem, obviamente, presença encarnada. Mas se não há corpo, a pergunta é, a clínica? Talvez assim, a busca pela máquina seja também a fuga da presença viva do outro especular, como eu disse no início. A presença que angustia, que desacomoda, que exige uma certa abertura para um discurso que produz laço, que sustenta o laço. Se você tira o corpo, logo isso começa também a desaparecer, a se diluir. Um outro ponto a ser considerado, né, no dispositivo utilizado no método psicanalítico é o uso do divã, que vai se deslocar agora, pensando em psicanálise, para uma tela, e apenas com um avatar ou um chatbot, como eu disse no início. Freud inventa o divã, dentre outras coisas, para retirar o olhar da cena. Ele sabia que o olhar pode gerar assim, resistências, inibições, sugestões, adaptações. O divã, então, vai permitir que o quê? Que você sustente uma clínica da fala e da escuta. Nos atendimentos mediados aí pela IA, nós vamos ver diametralmente o seu contrário acontecer. Ou seja, um retorno à centralidade da imagem, uma prevalência do campo escópico e da pulsão escópica. Seja pelo avatar, seja pela interface gráfica que aparece ali na tela, o que vai dominar aqui a cena é o olhar. Mas o olhar em psicanálise ele não é neutro. O olhar ele captura, ele fascina, ele seduz. Aqui vemos algo curioso assim. Ao invés da clínica da escuta, o que emerge com essa IA é uma espécie de clínica do olhar. Uma clínica adaptativa, uma clínica pedagógica, até narcísica, ortopédica, né, vamos assim dizer. Em vez de sustentar a alteridade radical, esse modelo tende a reforçar um fechamento do sujeito na sua própria imagem. Não é, assim, sintomático que no tempo em que os laços sociais têm se fragilizado tanto, que tem muitas pessoas buscando a companhia de um reflexo de si mesmo idealizado através de uma IA, em vez de enfrentar assim, a presença real de um outro falho, que possui falta, ou seja, que não é detentor do falo, parece que a busca de um certo ideal, de uma questão orientativa e pedagógica. Aqui temos uma problemática central, que é a abnegação da clínica da escuta. Há aqui uma forma de negar que o outro me escute, que eu me escute frente a esse outro, entende? Como eu abordei no último vídeo, que eu já até sugeri, está aqui no canal, Freud rompeu com a hipnose justamente porque para não cair e repetir a questão da técnica de sugestão. Ele inaugura uma clínica da palavra. Lacan vai nos lembrar que o inconsciente ele é estruturado como uma linguagem. O que isso significa? Que o essencial não é apenas o que se diz, mas como é dito aquilo que se diz. Os lapsos, os equívocos, os xistes, os atos falhos. Agora imagine comigo muito rápido uma cena. Um paciente diz, odeio minha mãe. Digo, minha esposa. Para IA, isso seria apenas um erro de linguagem, um erro de memória. Para o psicanalista, isso é uma pérola do inconsciente. Assim. Como dito por Lacan, é o discurso bem sucedido do inconsciente. Mas o que acontece quando no lugar da escuta nós vamos ter apenas processamento de dados? O silêncio logo precisa ser preenchido, o equívoco precisa ser logo corrigido. Por quê? Porque é uma máquina algorítmica que está ali do outro lado. O imprevisto vai ser eliminado da cena clínica. Justamente o que a psicanálise acolhe como uma certa demonstração evidente do sujeito do inconsciente vai se perder na lógica da máquina, da operação e busca de reprodução de dados. E aqui nós vemos, de novo, é mais fácil conviver com um outro que não escuta de verdade, que não se afeta, do que suportar a alteridade radical
que uma presença humana, que a escuta humana traz consigo. Porque a escuta humana vai refletir sobre nós aquilo que nós acabamos de dizer. Aquilo que eu acabei de dizer volta para mim imediatamente. A máquina não tende a fazer isso. Ela tende a preencher e dar resposta. Nesse ponto aqui é que nós podemos pensar no papel da transferência e na questão, como eu já citei, da alteridade no contexto clínico. Como que isso vai sendo apagado? Pois quando nós voltamos à literatura freudiana, nós vamos ver que ele foi categórico, que não há análise sem transferência. Isso pelo simples fato de que o paciente vai endereçar questões da sua vida pregressa e que são inconscientes à pessoa do analista, que obviamente também é um sujeito dividido, é um sujeito também atravessado pela sua própria falta. Mas como pensar transferência diante da IA? A IA, ali nós temos o quê? Um outro sem falha, um outro que não erra, um outro que não hesita, um outro que não sofre, que nunca se angustia frente ao que eu digo, e muito menos nunca passou por nada que o caracterize como um sujeito. Um outro ideal completo. Para alguns, talvez seja justamente isso que tem seduzido. Um analista perfeito, que não causa nenhum desconforto. Por quê? Porque não denuncia aquilo que nós somos. Sujeitos faltantes, sujeitos que possuem furo. Mas não é justamente na queda desse ideal que a análise avança, que faz a análise avançar. O fascínio pela IA pode ser lido, na minha avaliação, como uma recusa da alteridade, como um movimento regressivo narcísico das relações, como eu falei e anunciei no início desse vídeo, onde só se suporta um outro espelhado sem resto, sem falha e sem falta. Então, eu só consigo me relacionar com um outro que reflete exatamente o que eu sou. Se não for assim, eu não quero. Nesse sentido, façamos aqui um exercício muito rápido. Imagine assim uma mini sessão feita com a IA, frente a uma tela, quer seja no telefone, no laptop, no computador, enfim. O paciente traz 3 falas, a máquina devolve 3 respostas. O silêncio logo precisa ser preenchido por uma pergunta de estímulo para manter o paciente ou a pessoa continuar falando. O xiste logo vai ser interpretado como uma certa piadinha. O ato falho vai ser logo corrigido como um erro. Em suma, tudo aquilo que na clínica psicanalítica se escuta como sendo uma marca singular do sujeito inconsciente, na IA vai se perder, em nome da correção e da adaptação. A experiência vai deixar de ser um encontro com a falta e se tornar um jogo de espelhos, assim, onde o sujeito só encontra versões limpas de si mesmo, treinado por um algoritmo que te devolve exatamente aquilo que você quer ouvir, ou que você vai ser sugestionado a acreditar. Percebe? Por quê? Porque o algoritmo lê tudo aquilo que você preencheu lá, que você alimentou o seu perfil dentro daquela IA. Eu só queria demarcar também que não se trata aqui de demonizar a tecnologia. A questão é perguntar que laço social a referida tecnologia sustenta. Se a psicanálise trabalha com a falta, com a ética do desejo, com o inconsciente, o que nós precisamos interrogar-nos é a lógica da máquina, que tende a fazer o quê? Eliminar todas essas coisas, eliminar falhas, hesitações, silêncios, como eu já disse, porque está justamente apagando o que te constitui como sujeito. A gravidade da coisa é que tende a fazer aqui é uma eliminação daquilo que te torna quem você é, exatamente o que você é, entende? E talvez aqui esteja o ponto mais inquietante dessa história. Será que essa aposta numa clínica sem corpo, sem silêncio, e como eu já demarquei, sem o outro, não revela, na verdade, né, nossa dificuldade atual de sustentar a presença do outro? Assim, será que isso não está dizendo que nós estamos vivendo um tempo tão de desgastamento dos laços, né, de atomização social, de tamanha forma, daquilo que eu estou chamando aqui de regressão narcísica das nossas relações, que nós estamos assim abandonando a condição de estar frente ao outro? E aqui eu quero deixar uma provocação para você. Será que a psicanálise, a psicologia como um todo também, pode viver ou pode sobreviver sem um corpo, sem silêncio e sem alteridade? Ou nós estaríamos aqui diante de um sintoma social, assim, bem específico e característico do nosso tempo? Escreva aqui nos comentários, eu quero ouvir você, qual que é a sua leitura
desse fenômeno. Ah, claro, né, que isso é só para aqueles que não regrediram tanto narcisicamente e ainda suportam lidar com o outro, com a alteridade radical, com o outro que de alguma forma deixou isso para vocês. Valeu e até o nosso próximo Psique em Cheio.